Do Público, este é o P24. Hoje perguntamos se subir os juros é mesmo inevitável. Foi uma espécie de retiro de verão que o Banco Central Europeu realizou no resort Penhalonga, em Sintra, nos últimos dias. Do encontro saiu uma mensagem para a Europa. Os juros são para continuar a subir até a inflação voltar para os 2% de referência. Mas a que custo? Perguntam os europeus. Portugal, por exemplo, é um país altamente influenciado pelas variações dos juros nas taxas dos créditos à habitação. A Euribor, que tem crescido nos últimos meses, faz com que famílias paguem hoje mais 200, 300, 400 euros do que pagavam há cerca de um ano. Isto também quando as idas ao supermercado encareceram muito. Nesta quarta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veio criticar a postura de Christine Lagarde. Os bancos centrais deveriam ter muito cuidado naquilo que dizem publicamente, porque eu recordo-me de não há muito tempo ter ouvido banqueiros centrais dizer que os juros não iriam aumentar durante um período considerável de tempo. E agora vejo dizerem que é possível que possam aumentar não apenas este ano, mas quem sabe se o ano que vem. Isto tem um efeito de perturbação nas pessoas, nas economias e nos mercados que não é bom para ninguém. Viva! Eu sou o Ruben Martins e hoje dou as boas-vindas ao jornalista de Economia do Público, Sérgio Aníbal. Viva, Sérgio! Olá, Ruben. We know that we have ground to cover, and if our baseline stands, then we also know that we will very likely hike again in July. Sérgio, a líder do BCE, Christine Lagarde, veio admitir que a inflação está para durar e que não vai para já parar com esta subida das taxas de juros na zona euro. Como é que ela justifica esta decisão? Christine Lagarde e os responsáveis do BCE estão bastante preocupados com o nível da inflação atual e principalmente com a perspectiva que têm de que a inflação pode não descer ao ritmo que pretendem durante o próximo ano. A ideia é de que a inflação está mais persistente e perante uma inflação mais persistente, o que o BCE tem que fazer é definir taxas de juros persistentemente mais altas, ou seja, vão subir ainda mais as taxas de juros que estão agora, a primeira subida vai ser já em julho, e depois vão manter as taxas de juros elevadas durante um período longo de tempo. A ideia por trás deste receio de que a inflação não deixa tanto como é preciso é de que o mercado de trabalho e o emprego na Europa estão muito fortes e isto tem influência na forma como as empresas vão definir os preços. O que acontece, basicamente, é que havendo uma taxa de desemprego baixa, as empresas vêm-se forçadas, para manter a força de trabalho que precisam, a dar os aumentos salariais que os trabalhadores naturalmente pretendem, não é? Ou pelo menos mais altos do que aquilo que foi dado em 2022, quando houve perdas de poder de compra bastante elevadas. Portanto, estamos agora num cenário em 2023 e provavelmente em 2024, em que as empresas europeias se vão ver forçadas a dar aos trabalhadores uma recuperação do seu poder de compra, com aumentos salariais mais altos. Isto, obviamente, pode ter efeitos na inflação, nomeadamente se as empresas que dão os aumentos pretenderem manter as margens aos níveis em que se encontram atualmente, as margens de lucro, que são relativamente elevadas, em média. E, portanto, vão fazer refletir esses aumentos salariais nos preços que exigem aos consumidores. Portanto, porem os consumidores, de alguma forma, a pagar esses aumentos salariais. O BCE vê este cenário com preocupação e, como tem como meta, e o único grande objetivo que tem na sua atividade, trazer a inflação para o objetivo de 2%, tem que atuar e atua com os instrumentos que tem, que são basicamente subir as taxas de juros para reduzir a procura na economia e dessa forma, com menos procura, os preços tendem a baixar. Esta posição da subida constante das taxas de juros está também a ser seguida fora da zona euro?
os outros bancos centrais, nomeadamente a grande generalidade dos outros bancos centrais, nomeadamente o Banco de Inglaterra e a Reserva Federal Americana, estão mais ou menos na mesma situação que o Banco Central Europeu. Fizeram grandes subidas de taxas de juros no último ano e continuam a apontar para que continuem a fazer subidas ainda no final deste ano e manter as taxas de juros a um nível elevado. Estão mais ou menos na mesma situação e apresentam também a situação do mercado de trabalho nas suas respectivas economias como uma razão para terem de atuar de uma forma ainda mais decidida contra a inflação. E neste momento estão afastados os receios de uma recessão duradoura, né, na zona euro? A zona euro, praticamente que entrou em recessão, está estagnada, digamos assim, nestes últimos 2 trimestres. O crescimento anda ali muito perto de zero, às vezes um pouco para baixo, dependendo das revisões estatísticas, está praticamente estagnada a economia. E, de maneira nenhuma, se pode colocar de parte a hipótese de uma recessão em qualquer economia da zona euro. O normal é, perante subidas de taxas de juros desta dimensão, as economias contraírem-se, ou pelo menos sofrerem um abrandamento forte e possivelmente contraírem-se. Na prática é quase uma inevitabilidade de uma luta contra a inflação desta dimensão, não é? É quase como funcionam os bancos centrais. Os bancos centrais tentam, de facto, limitar a procura na economia, limitar o nível de consumo, o nível de investimento, ao aumentar o custo de financiamento na economia, ao subir as taxas de juros. E, portanto, o objetivo é mesmo haver menos procura, menos consumo, menos investimento, esperando que, dessa forma, a inflação comece a descer. O efeito colateral é, obviamente, uma possível recessão, é um aumento do desemprego. Agora, a dimensão desta recessão, ou se entra ou não em recessão, depende de se o BCE e os outros bancos centrais nas outras economias conseguem subir as taxas de juros o estritamente necessário para conseguir baixar a inflação sem danificar demasiado a economia. É difícil esse cálculo e por isso os riscos são grandes e estamos a entrar exatamente numa fase de grande risco para as economias mundiais, para a economia da zona euro em particular. E hoje destaque no público para os milhares de portugueses que podem não conseguir votar em mobilidade nas eleições europeias. Isto porque ainda têm os velhinhos bilhetes de identidade. Quantos são? 807 mil portugueses. As eleições estão marcadas para o próximo ano, a 9 de junho. E porquê é que falamos disto? Precisamente por causa da data. 9 de junho é véspera de feriado, numa semana que terá também feriados municipais, o mais importante deles celebra-se em alguns municípios do país, nomeadamente Lisboa, no dia 13 de junho. E também a necessidade de registro de alojamentos locais por consenso dos condóminos, uma alteração que já é contestada pelas associações que defendem este tipo de alojamentos. Com música original de Ana Marques Maia, Sérgio Nível como convidado, eu sou o Ruben Martins e este foi o P24. Até amanhã. O público fica no ouvido.